Queridos, Atos capítulo de número 16. Quem abriu? Vamos ler a partir do versículo 16. Pode ficar de pé em nome de Jesus? E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Fale assim, demônio. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. E Paulo, perturbando-se com isto, voltou-se e disse ao Espírito, ele não disse a ela, ele disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. Na mesma hora saiu, e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Irmãos, dentro da teologia nós vemos que o açoite não foi pouco, viu? Quase mataram Paulo de pancada. Mas foi um açoite grande, de vara. Você não sabe a quantidade de pancada que eles levaram aqui. Inclusive Paulo chegou a dizer, a declarar, porque ele tinha cidadania romana, que o açoite foi cruel e brutal. Viu? E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas do cárcere, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo o que, pessoal? Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Diga: Senhor Deus, fala ao meu coração e me ensina, Deus, a tua palavra. Agora toca no seu irmão do lado e diga: irmão, Jesus quer te revelar coisas profundas. Abre teu coração hoje para Deus. Deixa Ele falar contigo, amém? Pode assentar-se. Irmãos, primeiramente, eu quero falar sobre essa moça. Paulo e Silas estavam na casa de Lídia. Lídia, se você voltar um pouquinho, foi uma mulher que, ouvindo a palavra, ela se converteu e ela insistiu que o apóstolo Paulo e que Silas fossem ter com ela em sua casa e ficassem lá durante o período que eles estavam na cidade. Eles estavam ali na casa de Lídia e resolveram sair para oração. Quando no caminho encontraram-se com essa mulher que era adivinhadora. Ela tinha um espírito adivinhador. É interessante que o espírito não falava mentira.
embora lá em João a gente sabe que o diabo é o pai da mentira. Mas o Espírito estava falando, esse aí é Paulo e Silas, que são servos do Deus Altíssimo, que estão pregando a salvação. E a Bíblia diz que não foi um dia ou dois, mas Deus permitiu que assim acontecesse vários dias. E diante de tudo aquilo que eles ouviam, eles ficaram calados, ouvindo aquela palavra que vinha todos os dias. Estes aí são Paulo e Silas, pregadores da salvação, falam do Deus Altíssimo. Até um dia que Paulo olhou e não falou com ela, mas com o espírito maligno que Deus o havia mostrado, que estava nela, e disse, sai dela, e o espírito maligno saiu. Diga assim, a visão do mundo espiritual é importante para que nós possamos vencer os ataques do inferno. Pergunta para o seu irmão, você tem entendimento do mundo espiritual? Será que você entende o que Satanás faz para destruir vidas? Abra em 2 Coríntios, por favor. No capítulo 4, vamos ler então. Versículo 1 diz, por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, ou seja, o pecado, amém? Não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Grife isso, por favor. Porque o espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito satânico, ele falsifica a palavra. Pedro, quando falou de Paulo, disse, Paulo escreveu palavras de tão difícil entendimento, as quais muitos torceram. Então existem espíritos enganadores, que falam em nome de Deus, mas que estão falseando a palavra, não estão orientando as pessoas dentro do que a Bíblia, a Sagrada Escritura, realmente te quer revelar, amém? Por isso que a Bíblia diz, estudai os espíritos, não é o espírito de quem morreu, mas de quem está vivo. Tá certo? Você deve observar aquilo que está lhe sendo trazido. Qual é o alimento? Porque pode ser um espírito do engano falando em nome de Deus e te ensinando a errar. E tem duas formas de alguém ser ensinado a errar. Uma é quando alguém fala textualmente uma heresia. E a segunda é quando alguém deixa de falar a verdade. Então nós temos que ter muito cuidado com esses espíritos enganosos que deixam de falar a verdade por um ou outro motivo, por ganância, por vil concupiscência, por ignorância. Mas temos que ter cuidado. Por quê? Porque essas coisas podem nos destruir, podem nos levar não para o reino dos céus, mas para o das trevas. Tem irmão que não foi iluminado pela palavra porque não tem a orientação espiritual correta. Quem está entendendo isso? Então nós vamos ver cabalmente aquilo que acontece. Vamos lá. No versículo seguinte. Nem falsificando a palavra de Deus, e assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todo homem diante de Deus. O que é que ele está dizendo, Paulo? E assim, pela manifestação de quê? Da verdade, diga, da verdade, nos recomendamos, ou seja, eu estou dizendo assim, Paulo está dizendo assim, olha, eu me recomendo que você me ouça, que você me escute, porque eu estou falando a verdade. Você pode escutar quem você quiser, mas eu, Paulo, estou falando a verdade para você, para salvar a tua alma. Amém? Ele diz, nos recomendamos a consciência de todo homem diante de Deus. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto,
que ele está dizendo isso? Porque Cristo já havia morrido na cruz e já havia ressuscitado. Mas haviam aqueles que não criam. E a Bíblia diz que quem crê está salvo, mas quem não crê está o quê? Condenado. Então Paulo está dizendo, olha, se esse evangelho vivo, verdadeiro, que eu estou pregando, está encoberto para alguém, está encoberto para aqueles que estão o quê? Para aqueles que estão perdidos. Irmão, quanto do evangelho já tem sido revelado para você? Quanto do evangelho já tem sido revelado para a sua família? Mas quão pouco do evangelho está sendo praticado? Está sendo vivenciado? Quanto que nós temos nos desvencilhado do mundo para viver o verdadeiro evangelho? Amém? O verdadeiro evangelho, diga, são verdadeiros conceitos, valores, preceitos morais e espirituais que nos conduzem à presença de Deus. Não a uma religião, mas à presença de Deus. Alguém me ligou hoje e disse, pastor, chorando, o que eu faço para me aproximar do coração de Deus? Eu confesso que na hora eu também me emocionei, porque as pessoas estão ouvindo essa programação de rádio e TV e elas estão sentindo que não adianta só entrar pela porta da igreja ou pela porta da religião, mas tem que entrar pela porta do reino, e essa porta é estreita. Ela requer que eu tire de mim, que eu extraia de mim o pior do que eu sou, o pior do que eu tenho feito, que eu arranque toda a raiz do mal e que eu deixe que o evangelho de Cristo, a verdade de Deus, seja engendrada, seja implantada dentro de mim. Então Paulo está dizendo assim, olha, se esse evangelho que eu tenho pregado, que por causa dele eu tenho apanhado, que por causa dele eu tenho conhecido toda a guarda pretoriana, já tive em vários cárceres, porque não tenho fechado minha boca para pregar a verdade. Esse evangelho que eu declaro, em Cristo digo a verdade, não minto jamais. Se esse evangelho está encoberto para alguém, está encoberto para aquele que se perde. Versículo 4 diz, dos quais, diga, nos quais, o Deus, observe D minúsculo, porque está falando de Satanás, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça o que, pessoal? A luz. Que luz é essa, pastor? O evangelho, a palavra, diga. A luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Então, para que a luz do evangelho, da imagem de Cristo, da glória de Deus, resplandeça em mim e em você, nós temos que ser curados, ser libertos. Amém? Precisamos de libertação, diga libertação. João capítulo 8 disse, se Cristo vos libertar, diga, verdadeiramente, 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 sereis livres. O que é ser verdadeiramente livre? É nunca mais voltar às fábulas, às mentiras, à inconstância. Nunca mais aceitar conceito, pensamento filosófico, materialista, que possa tirar você da presença de Deus. Como as pessoas estão sendo arrebatadas da presença de Deus por causa desse evangelho materialista, promíscuo, mentiroso, que leva as pessoas a se transformarem em coisas e não em gente. Quem está entendendo isso? A apostasia é muito grande, o desvio moral é muito grande, o desvio espiritual é muito grande. Por isso que Paulo olha para aquela mulher e diz assim ao espírito, sai dela, porque quem prega a verdade não aceita a mentira. Amém? Ó, irmão, se você está ouvindo uma mentira de alguém, você tem que repreender Satanás e dizer, olha, eu não aceito essa mentira, porque a palavra de Deus diz. Por isso que lá em Efésios fala que nós temos que ter a armadura de Deus, e uma dessas coisas é a espada que nós temos que manusear, a palavra de Deus. Eu tenho que conhecer muito forte essa palavra para não ser enganado. Diga assim, a primeira coisa é que Satanás cega o entendimento. Você está na religião achando que está tudo bem. Você ouve, sabe,
todo mundo dizendo, não, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E você acha bonito, e tem louvor, e tem canto, e tem isso, tem aquilo. Então você acha, poxa, eu estou bem, está tudo certo. Mas aquela palavra dura, aquela palavra de chicote, aquela cajadada santa, dura, que pega mesmo no cangote do cidadão, que dói, que arde, que faz ele ficar revoltado com o pastor e querer até pegar o pastor depois do culto. Essa cajadada santa só dá aquele que diz, eu vou pregar a verdade. Amém? Eu vou pegar a palavra e vou dizer lá, não importa. Porque nós não estamos aqui para perder tempo com mentira, mas levar salvação para você. O diabo cegou o entendimento na minha vida durante muito tempo. Eu sou crente há 38 anos. Eu passei muito tempo da minha vida pensando que estava tudo bem. Mas eu descobri, depois de 20 anos de crente, que eu não tinha relacionamento com Deus. Eu só tinha uma religião. Eu descobri que era uma religião. Mas o relacionamento, a intimidade, aquela coisa pessoal com Deus, aquela coisa linda de você conversar com o Senhor mesmo, sabe? E você sentir a unção do Espírito Santo e tal, e tal, e tal. E você partilhar de revelações profundas na palavra, de você se tornar exigente em coisas que você nunca foi, sabe? Que você era simplesmente uma pessoa que passava, olhava e não sentia nada naquilo. E de repente eu comecei a me tornar diferente. Eu comecei a perceber a necessidade da excelência. Eu comecei a perceber a necessidade da correção. Eu comecei a sentir necessidade de olhar para coisas que devem ser aperfeiçoadas. Amém? Eu comecei a entender o que Paulo fala aos Filipenses, quando ele diz assim, olha, quando ele declara, né, a igreja de Filipos, ele diz assim, ó, não que eu tenha alcançado, mas esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Amém? Para a perfeita, para a excelente vocação que eu tenho em Cristo Jesus. Então, eu comecei a entender que o chamado de Deus não é só para se levantar a mão e aceitar Jesus, não. É para você viver com Deus, sem mentira, sem hipocrisia, sem farisaísmo. Amém? Não adianta você ser um sepulcro caiado. Pastor, o que é isso? Mateus 23 fala. Jesus olha para aqueles religiosos da época e diz assim, vocês são condutores cegos, sepulcros caiados, raça de víboras. Porque por fora vocês são lindos, bem arrumados, bem adornados, mas por dentro vocês estão podres. Sabe, irmão, eu olho para o Evangelho e vejo que estereotipamente, fenotipamente, o Evangelho está até bonito. Sabe, eu sou de uma época que o Evangelho era mais difícil, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha TV web, não tinha rádio web, a gente não tinha espaço em canal nenhum. Entendeu? As igrejas eram igrejas bem simples, bem pequenas, bem difíceis de abrir até, tá? Eu sou de uma época que o Evangelho, a gente ia para a igreja, andava 16, 20 quarteirões para chegar na igreja, e mais 16, 20 para voltar, então, não era fácil. Hoje você tem ônibus, né? Agora está chegando o metrô, você tem igrejas que levam você de ônibus, né? Não é isso? Tem igreja que arruma ônibus para você ir, né? Você tem carro. São não sei quantas terminais de ônibus para você poder não se perder na cidade. Você vem nem que não queira, né? Você chega. Então está muito fácil hoje. Você tem programas de rádio, programas de televisão, programa de internet, você tem DVD de pregações, você tem livros, você tem livrarias. Antigamente, para você encontrar uma livraria, para você comprar uma Bíblia era difícil. Bíblia de estudo, meu irmão, só tinha 2 ou 3. Há 38 anos atrás, era 1, 2 ou 3, você escolhia ou essa ou aquela outra. Hoje é Bíblia da vovó, Bíblia do vovô, Bíblia do papai, Bíblia da sogra, Bíblia do sogro, Bíblia do sei de quê, Bíblia da mulher que ora, Bíblia da mulher que não ora, né? É tanta Bíblia que você fica doido. Com todo tipo de tradução, cada uma mais maluca do que a outra. E eu tenho muito cuidado que eu vou para os originais. Eu tenho medo de negócio de tradução contemporânea. Quem está entendendo esse negócio de contemporânea? É o pessoal querendo contemporaneizar a Bíblia. A Bíblia não pode ser contemporaneizada, não. A Bíblia tem que ser traduzida pelos originais. Quem está entendendo isso? Ela tem que ser estudada pelos originais, porque ninguém pode pegar a Bíblia, a sã doutrina, e tentar trazer para os costumes de hoje.
Isso aí é um desvio, uma apostasia. Muito bem. Vamos lá. Abra aí em Apocalipse 20. Versículo de número 10. E o diabo que os enganava foi lançado aonde? No lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Diga amém. Mas ele faz o quê? Engana. Primeiro ele cega o entendimento, depois ele engana. Agora abra aí em 2 Coríntios 11. Versículo 14. Perdão. 11, versículo 12. Capítulo 11, 12. Vamos lá. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos, grife aí, tais falsos apóstolos, tal não está escrito, são obreiros fraudulentos, ou seja, não são legitimados por Deus, são enganadores. A Bíblia diz, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é de se admirar, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de quê, pessoal? De luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Entendeu ou não entendeu? Então, o diabo, ele cega o entendimento, faz o que mais? Seduz o que, pessoal? O coração das pessoas, ele engana, né? Ele engana as pessoas com o quê? Com aparentes verdades. Então, por exemplo, o cara está lá pregando com toda uma retórica, com toda uma hermenêutica pessoal, uma visão espiritual de demônios. E você, coitado, que não entende a palavra, que não percebe o que está acontecendo, você vai dizendo glória a Deus, aleluia, entra no mistério e pula e sapateia e dança e rola, faz a orla. Quem está entendendo? Mas a gente tem que perceber o que Deus está nos revelando, que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, Paulo falou a Timóteo, dando ouvidos a ensinos de espíritos enganadores, a doutrina de demônios, fazendo o quê? Com que cada um erre. Homens que iriam ministrar segundo a visão do coração das pessoas, o desejo, a cobiça. E hoje, quando você ouve o chamado, quando eu me converti, é assim, quem quer aceitar Jesus, quem quer servir a Deus, quem quer buscar, quem quer receber realmente o Jesus poderoso da cruz do Calvário. E a gente ia chorando e aceitava Cristo, e a gente aprendia na escola bíblica dominical com a palavra, a gente aprendia a servir o Senhor de todo o coração, amém? Mas o evangelho de hoje é, quem quer um carro, uma casa, quem quer um iate, quem quer um avião, quem quer um emprego, quem quer uma empresa, quem quer isso, quem quer aquilo, e virou, sabe, um palco de ofertas. As pessoas estão se aproximando de Deus, não porque Deus é, ou pelo que Ele é, mas pelo que Ele tem para dar. E esse tipo de relacionamento não é o de Deus. Diga, não é de Deus. Quem aqui gosta de ser usado? Quem gosta de sentir-se usado? Pessoas chegarem, escute bem a pergunta antes de levantar a mão. Alguém se aproximar de você só para usar você. Alguém sabe que você pode ajudar e fica tua amiga só porque você pode ajudar, mas na verdade não é nada amiga sua. Você se sente bem com isso? Não.
Quantas pessoas se aproximam de Deus sem serem amigos de Deus? Mas como, pastor? A Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quantos amigos do mundo estão chegando dentro das igrejas, vivendo uma vida lá fora, toda errada, toda torta? Está tudo errado. São amigos do mundo, partilham da mesa, da roda do escarnecedor, dos pensamentos satânicos, da vida diabólica do mundo, sabe? Compartilham de todas as ideias do mundo, concordam com as coisas do mundo, aí vem à igreja dominicalmente ou semanalmente, mas apenas por vir para receber uma graça, receber uma cura, receber uma prosperidade, assim como tem sido oferecido. Mas a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Eles vão se aproximar do Senhor, irmão, com palavras de arrependimento. Amém? Esse é o evangelho da salvação. Esse é o evangelho que eu tenho que trazer para você, resgatar dentro de você, que está vindo sei lá de onde. Você precisa entender que o evangelho de Cristo não mudou. As pessoas estão pervertendo, estão enganando-se com um falso evangelho, um pseudo-evangelho que não é o de Cristo. Então, cada dia que passa, as pessoas estão ficando cobiçosas, gananciosas, orgulhosas e soberbas. Olha, depois que eu fui para a igreja, eu não tinha nada, agora eu tenho um carro, uma casa, um avião, um helicóptero, não sei o que, é isso? Então o evangelho de Cristo virou isso? Pois o Senhor deixou a glória dele e montou num jumento, e entrou em Jerusalém, e morreu na cruz. Esse é o Deus que eu sirvo, que se fez pobre para nos fazer ricos, para nos abençoar. Ricos em quê? Em dinheiro, filho? Não, ricos na graça, ricos no conhecimento, ricos no reino, na salvação, no caráter, na personalidade. Você não precisa ter muito dinheiro não, mas você pode ser um grande pai de família, você pode ser uma grande mãe, você pode ser, sabe, você não precisa ter muito dinheiro no bolso não, mas você pode ter um caráter excelente. Porque as pessoas que eu vejo exaltadas na Bíblia são aquelas que se humilharam diante do Senhor. Esse é o evangelho de Cristo. Diga para o seu irmão, esse aí. Efésios capítulo 6. Por favor. Eu vou ler só o início para você entender. No versículo 10 e o 11. Vamos lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quem entende isso? Eles estão aí enganando pessoas ainda. Atos capítulo 26. Pastor, eu nunca consegui abrir a Bíblia tanto assim, meu irmão? Então vem para cá que você vai aprender a Bíblia todinha. Quer comer Bíblia comigo? Vamos lá. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga pelo amor de Deus. Vou ler o versículo de número 16, por favor. Mas, disse Paulo. Posso ler, gente? O Senhor está falando com Paulo, está chamando ele, está convertendo ele, e diz assim, ó: mas levanta-te e põe-te sobre os seus pés, porque te apareci por isto. Para que o Senhor apareceu a você? Você estava no pecado caído, quem entende isso? Mas o Senhor apareceu a você, está aparecendo a você essa noite para te levantar e te colocar em pé. Quando ele falou com Ezequiel no capítulo 2, ele disse: homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus não fala com caídos, ele chama o caído para se levantar e ouvi-lo. Diga para o seu irmão, se levante espiritualmente hoje, para ouvir a poderosa, a espiritual, a revelação profunda do evangelho da salvação de Cristo Jesus, que
Quem sente unção nisso? Ele diz: porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo. O que é que ele está fazendo? Está nos livrando desse mundo. Quem está entendendo isso? Deus quer te livrar do mundo. Deus quer te livrar das más amizades. Deus quer te livrar da ingerência do diabo, do engano, da mentira. Deus quer te livrar, quer te dar livramento. E ele está dizendo: livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converterdes a quê, pessoal? A luz, e do poder de Satanás, a quem? A Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quem entendeu isso? Quem entende que nós recebemos uma herança para sermos santificados no Senhor? Isso é uma abertura de olhos. Ele enviou Paulo para tirar as pessoas das trevas, da escuridão, da obscuridade, do desconhecimento, da ignorância, da inércia espiritual, para que você se converta à luz da palavra, à luz do poder, e saia do poder das trevas para o poder de Deus. E receba remissão, diga remissão, e seja santificado pela palavra da fé. Amém? Ele não está falando aqui em coisas materiais, não. Você sabe que o apóstolo Paulo, vou dizer uma coisa aqui sobre o apóstolo Paulo importante. Decora isso. Diga assim, decora isso para o seu irmão. Ele era rico. Muito rico. Sabia, irmã? Quando ele se converteu, Saulo, o cara, faz assim, rico. E o que um cara rico eu já ouvi pregador dizendo que os apóstolos de Cristo eram tudo pobre. Não. Lucas era médico, Mateus era cobrador de impostos, Paulo era um homem, além de ser um fariseu de nascença, né, formado na corte de Gamaliel, ele era copeiro, ele era escriba. Você sabe que ele era um homem que tinha muitas posses? Pedro era o dono de embarcações. Era um pescador só? Não, ele era dono de embarcações. Aí você diz assim, poxa, o que é que Paulo fez? Paulo terminou, se você ler o livro de Atos, numa casinha alugada. Quem sabe disso? Pobre de marré. E ele disse, agora entrego a minha vida em libação, é chegada a minha hora. Iam cortar o pescocinho de Paulo, ele ia ser sangrado. Ele diz, agora me entrego em libação. Ninguém está vindo me pegar, eu é que estou me entregando em libação a Deus. Pastor, como é que ele ficou pobre? Quem quer saber, levanta a mão. Vou dizer, quem quer saber, levanta a mão. Você quer mesmo? Investindo no evangelho. Você sabe que os papiros, você sabe que os manuscritos apostólicos, ele foi o que mais escreveu. Você sabe quanto que custava uma folha dessa? Naquela época? O pessoal do seminário vai aprender isso comigo ainda, né? Irmãos, aquelas folhas eram caríssimas. Tudo ali era caríssimo, era preço de ouro. Paulo se desfez de toda a sua fortuna para escrever as revelações, as cartas que o Senhor lhe dera, para que você segure na mão e ainda chegue numa livraria e diga assim, lá no shopping da Bíblia, por favor. Aí você chega lá e diz assim, tem desconto. Paulo gastou tudo que tinha para escrever o que você tem na mão. Que coisa forte, né? Ficou pobre, apóstolo. Quando passava, as pessoas eram curadas com a sombra.
Ele não ficou rico andando de SW4, de helicóptero. Ficou pobre. Ele investiu no evangelho de Cristo. Quem está entendendo? Hoje você tem pastores que são donos de canais de televisão, de bancos, de empresas enormes, e que botam mulher nua na televisão deles. Quem está entendendo isso? Que tem poder na mão para pregar o evangelho e não fazem. São donos de rádio, mas lá só prega a doutrina deles. Quem entende o que eu estou falando? Se chegar um homem que nem eu para dizer que você, empresário que está casado pela segunda vez, que traiu a sua mulher, escute isso, você traiu a sua mulher, pegou outra mulher para casar e deixou a sua mulher, a mulher da sua mocidade, e casou com essa outra. Se chegar um homem como eu, que eu tenho feito, e chegar para você e disser que o que você está vivendo é adultério, e que você vai para o inferno, eles querem cortar você. Porque as igrejas estão coalhadas de gente em adultério. Quem está entendendo isso? A terra está contaminada. Aí tem gente que diz assim, pastor, mas o cara já tem 2, 3, 4 filhos com a segunda mulher, o que é que se faz? O que é que se faz? Ui, aqui ó, bem aqui ó, abra em Esdras, capítulo 10, eu achei, o texto é Esdras mesmo, capítulo 10. O povo estava numa imundície enorme, todo mundo contaminado com várias mulheres de outras nações. Olha o que diz no capítulo 10. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado, diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus. Diga comigo, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa... Eles fazem a besteira e a culpa é o sacerdote tem que se virar. Levanta-te, pois, esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Quem está entendendo isso? Então o homem de Deus, o sacerdote tem que ser forte e agir, para tirar pessoas do adultério, do pecado, da mentira. E eles tinham que despedir as mulheres e os filhos, para voltarem a ter uma aliança com Deus de verdade, sair do adultério, do espírito do adultério, porque a terra estava contaminada. Capítulo 9, versículo 10, versículo 10, exatamente, 9 e 10 diz assim, agora, ó nosso Deus, que diremos, pois, disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio de teus servos, os profetas, dizendo, a terra em que entrais, para possuir a terra imunda, para a imundície dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos, e as suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem destes povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Ou seja, nada pode se misturar. 13, depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste esse restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos dessas abominações? Irmão, quem está entendendo isso? Ainda tem gente que me liga e diz, olha pastor, aqui eu estou junta com um homem que não quer saber de Deus, o que é que eu faço? Você está me ouvindo, o que é que essa mulher tem que fazer? Ela tem que estar junta?
Ela tem que se unir ao incrédulo? Importa quantos filhos ela tem agora? Infelizmente não. Para que ela cumpra a ordem de Deus, ela vai ter que deixar tudo para servir o Senhor. Ela vai ter que consertar a vida dela. É duro, né? Não é duro? Não é duro, pessoal? Mas a culpa é que tem muitos sacerdotes que não ensinam isso. E o povo está misturado no pecado. E quantos crentes estão indo para o inferno? Quantos? Tem uma palavra aqui interessante. Ainda há solução. O que foi que Paulo fez? Espírito imundo, sai dela. O que é que você tem que fazer agora? Espírito imundo, sai da minha vida. Eu não quero mais ser enganado por ti. Eu não quero viver um falso evangelho. Eu não quero viver uma mentira religiosa. Eu prefiro uma dura verdade do que uma linda mentira. Eu não quero viver de contos e fábulas. Eu quero seguir a sã doutrina. Quem entende isso? Por favor, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Lá em Jeremias 23, ele disse: não é a minha palavra como o martelo que esmiuça a penha? Você acabou de levar uma martelada grande. Está doendo, filho? É bom que doa. Porque hoje você está dizendo ai aqui, para não dizer ai eternamente. É melhor dizer ai agora. Ai, eu pequei mesmo. Ai, eu agi errado. Ai, eu transgredi a lei de Deus. Hoje tem ainda solução para você. Se você se arrepender dos seus pecados, Deus vai sarar a sua vida. Deus vai curar você. Deus vai libertar você. Deus vai transformar e abençoar a sua vida. Amém? Mas por favor, não negocie com Deus o pecado. Não negocie com Ele. Ele não vai negociar com você. Ele não vai abrir mão do que Ele é por você. Ele pode até ter mandado o filho morrer na cruz, mas Ele nunca vai deixar de ser Deus por sua causa. Ele nunca vai deixar de ser santo por causa da tua imundície. Ele está dizendo para você: ser santo como eu sou santo. Amém? Te separa, me serve, te arrepende e volta. Vê onde caíste e volta para mim. Amém? Quem hoje diz: pastor, missionário, essa palavra foi muito dura, mas ela me cabe, porque eu entendo, por revelação do Espírito Santo, que essa palavra é para mim. Eu preciso dessa palavra para me salvar. A minha alma precisava ser afligida com essa palavra. Eu preciso dela agora. Querido, então em nome de Jesus, te levanta de onde você está e vem aqui na frente remir a tua vida com Deus. Vem consertar a tua vida com o Senhor. Vem agora receber o transbordar do Espírito Santo na tua existência. Deus está chamando você para uma mudança de vida, para que você seja íntegro, reto, temente a Deus e se desvie do mal. E eu quero que você hoje entenda que há esperança para você, no nome santo de Jesus. Quem hoje toma essa decisão de se converter do seu mau caminho, de deixar o mundo para servir o Senhor? Alguém que diz: pastor, já até sou crente, mas eu estou fazendo tudo errado, e eu quero me consertar, eu quero me corrigir, eu não quero mais esconder o que eu tenho feito, não quero esconder o que eu tenho sido, eu não quero viver de aparência, eu quero viver para Deus de verdade. Então, em nome de Jesus, não tenha vergonha de homem nenhum, mas agora, afirme-se diante de Deus, levanta, fica de pé com teus pés, e vem aqui na frente declarar que você é do Senhor e que Satanás não vai continuar te iludindo, não vai continuar cegando o teu entendimento, seduzindo você. Ele não vai continuar te engoldando e muito menos te dominando. Mas hoje você vai ser liberto pela palavra da verdade.